Não vai não, pé de meia. Descanse um pouco. Não tem pressa. Tão fácil. Já tá tudo rascunhado a lápis. É só você ir cobrindo por cima. Mas se o sujeito não sabia escrever direito, para que tanta trabalheira? Você se lembra da aula passada, não é mesmo? A primeira Constituição Republicana de 1891 dizia que para votar tinha que ser do sexo masculino, ter mais de 21 anos e, isso mesmo, ser alfabetizado. É por isso, para provar que sabia ler e escrever, a pessoa tinha que escrever um requerimento do próprio punho. E é isso que o João Francisco está fazendo com a ajudinha do pé de meia. Tudo por um título de eleitor. E para agradar o coroné, como disse o João Francisco. Exatamente. Agora, agradar para quê? Ora, porque era o coronel que trazia benefício para a roça. Na sua opinião, o que um político deve fazer pelo seu país? Deve ser honesto, né? Trabalhar bem. Você tem que se preocupar mais com a educação, com a saúde, com a condição de cada pai de família. Eu acho que a primeira coisa que eles deviam fazer era recolher as crianças da rua, sabe? Arrumar um lugar para as crianças de rua. Saúde, educação, segurança e fazer com que os brasileiros ganhem melhor também. Muito bem, no começo do século era o coronel que assumia as responsabilidades de satisfazer essas necessidades. Emprego, acesso à terra, assistência na doença ou na velhice, ajuda no casamento e até nos enterros. Tudo isso ficava por conta do poder do coronel. E ele só era reconhecido como chefe político se conseguisse tornar realidade essas coisas. E para conseguir isso, o coronel tinha que ter cacife político para poder negociar com o governo estadual. Quer dizer, ele precisava... dos votos do seu eleitorado. Exatamente. O trabalho não é fácil, não, senhor. Leva tempo. Quando o caboclo é ruim de ensino, eu mesmo encho o papel, errando de propósito, para parecer que foi o peão que preencheu. Mas quando o caboclo é jeitoso, como o seu João Francisco, é só dar uma mãozinha que a coisa vai. Uau! Minha vista não presta mais não. É besteira teimar. Dá licença, seu João. O João Francisco podia muito bem preencher o tal do requerimento, conseguir um título de eleitor, mas na hora de votar, escolher o candidato que bem entendesse. Não podia, não. Como não? O voto não era secreto? E secreto coisa nenhuma. A Constituição de 1891 trouxe muita mudança, mas naquela época o voto ainda era aberto. Quer dizer que todo mundo sabia em quem você votava? É isso mesmo. E se você não votasse no coronel, o negócio podia ficar feio pro seu lado. Muitas vezes o pessoal votava com aquele jagunço, assim, ó, vigiando de perto com as armas na mão. E se tinha dois coronéis disputando a mesma eleição? O que acontecia? Aí levava quem desse mais. Mas então o voto virava uma espécie de mercadoria? Mais ou menos isso. Nas primeiras décadas da República, o voto era controlado pelos chefes políticos dos estados e municípios. É por isso que no começo da história desse livro, alguém falou que política só se ganhava com muito dinheiro? Exatamente. Tem um personagem aqui, o João Neves, que diz isso letra por letra. Quer ver? Eleição custa dinheiro. Um cabo eleitoral prático, como o pé de meia, garante o serviço, mas cobra 20 mil réis por cabeça. E as despesas não ficam só nisso. Precisa fazer o registro dos eleitores, buscar certidão de nascimento ou casamento fora do município, quando o caboclo nasceu fora, entrega dos títulos. Lá se vai um dinheirão. Depois boia e pagode. E condução para muita gente, pois roceiro, quando viaja, carrega a família toda. Na frente do juiz,
precisa do pé de meia de novo para botar coragem no povo. Esse tipo de voto controlado pelos coronéis ficou conhecido como voto de cabresto. Mas essa relação entre os coronéis e seus eleitores não era apenas uma questão de controle político. Era uma relação de dependência mais ampla. As pessoas dependiam do favor do coronel até mesmo para suprir as suas necessidades básicas. Naquela época, não havia previdência. Tudo funcionava na base do favor. Não se afobe. Capriche. Você está implicando à toa com o F. E a letra é facinha. Se não decorou direito a voltinha, deixa. O juiz não repara, não. O coronelismo era a base do sistema político durante a Primeira República. Ele se sustentava nos líderes políticos locais, os coronéis, e suas relações com os eleitores. O coronel garantia assistência à população rural em troca de votos para os candidatos apoiados por ele. Como a eleição não era secreta, era possível coagir os eleitores que não aceitassem a indicação do coronel. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós vimos que o termo coronel vem do tempo do Império, quando existia a chamada Guarda Nacional. A guarda acabou, mas o costume de chamar o mais poderoso de coronel continuou. Vimos também que o coronel não precisava ser um fazendeiro, mas como o Brasil era um país rural, normalmente ele era um dono de terras. Mas para ser um chefe político reconhecido, o coronel precisava ter força política, ou seja, precisava de votos. Na disputa eleitoral daquele tempo, o voto virou uma espécie de mercadoria que era controlada pelos chefes da política, os coronéis. Se você quiser saber mais sobre o coronelismo e o mundo rural, dê uma boa lida no seu livro de estudos. Lá você vai encontrar mais informações. Inclusive, essa história de ficção do escritor Mário Palmério. Depois de ter lido tudo, você vai poder responder a seguinte questão: por que o poder dos coronéis era tão forte? Até a próxima.